Este programa é uma produção independente e todo o conteúdo é de responsabilidade de seus idealizadores. Esse programa não é recomendado para menores de 14 anos. Atenção, emissoras, para o top de 5 segundos. 5, 4, 3, 2, 1. Cultura, economia, política e os caminhos que unem todas as rotas do desenvolvimento. Conexão Campina, com Edson Pereira. Boa tarde, meus amigos, boa noite. Aliás, estamos chegando a partir de agora, nesta sexta-feira, com o programa Conexão Campina. Vocês têm imagens do trânsito aqui em frente à TV Nordestina e juntos estaremos até às 20 horas trazendo a você as notícias, as entrevistas e a opinião aqui na TV Nordestina, canal 179. O trânsito nesse momento normal no monumento de Campina Grande, que é o monumento do Sesc Centenário, aqui em frente ao Açude Velho. Eu sou o Edson Pereira e junto com vocês estaremos pela TV Nordestina, pelo portal Página 1PB, também pelo YouTube, Facebook e pelas plataformas digitais que aí estão na sua tela, que é a Sul TV, a Limax World e outras plataformas, a Multi TV, que você pode acompanhar a TV Nordestina e o programa Conexão Campina. Muito boa noite a você. Estamos juntos nessa sexta-feira, pré-Semana Santa. A Semana Santa começa já no domingo e nós, inclusive, estamos gravando o próximo programa para sexta-feira da semana que vem, que será gravado também e a gente vai trazer para vocês. Meus amigos, programa hoje eu quero aproveitar a Semana Santa para fazer uma ponte e a partir daí a gente fazer uma análise. Eu sou de um tempo em que na quarta-feira de trevas você não tomava banho porque seus pais não lhe deixavam tomar banho. Não se ligava na Semana Santa até na sexta som alto. Televisão era baixo, se cobria os santos de casa. Edson, isso é antiquado. Sim, é isso que eu quero chegar. A Semana Santa é um feriado qualquer ou é um período de reverência, de purificação, de análises? Nós estamos perdendo um pouco do significado do que se tornou a Semana Santa para os católicos, para os cristãos e o que ele é hoje, um feriado qualquer. Eu estava na fila de um comércio aqui e o menino falando, não, sexta-feira nós iremos fechar. A mulher disse, não, sexta-feira eu estou na praia. Aí o marido olhou para ela, aí disse, sexta-feira você vai estar na praia? Não é pra gente estar na igreja, não. Aí ela, parece que ela se tocou que tinha alguns compromissos. Mas a Semana Santa é só um compromisso? Eu deixo essa indagação. Semana que vem, na Semana Santa, a gente conversa sobre isso. Hoje eu recebo com muita satisfação o amigo e tivemos algumas caminhadas juntas e hoje ele coordena com muito sucesso o PROCON de Campina Grande. Valdenir Santana, pessoa do meu ciclo de amizade. Valdenir, é um prazer recebê-lo no Conexão Campina. Você veio nos primeiros programas do Conexão, mas estava iniciando no PROCON, estava passando por um processo político e agora você hoje já tem um cartão de visitas. Prazer, aqui está o meu currículo à frente do PROCON. É um prazer tê-lo hoje, boa noite
E eu já faço a seguinte indagação. Os desafios são grandes, mas tem sido um trabalho de muito afinco, né? Boa noite, Edson. Boa noite a todos. É verdade. Nós tivemos aqui quase um ano atrás, uns 7, 8 meses, e estávamos iniciando nosso trabalho à frente do órgão. Já tínhamos apresentado algo e com esse um ano de trabalho a gente pode exemplificar aí muitas conquistas, né? Uma curiosidade, poucos ainda sabem, mas o PROCON de Campina Grande é o primeiro prédio próprio da prefeitura com energia solar, né? Então, assim, são ações simples, mas eu acredito muito nas pequenas coisas, nas pequenas ações. Nós gastávamos ali em torno de R$ 2.500, R$ 2.300 com energia elétrica. Já dá para pagar um funcionário. Com a implantação da energia solar, nós passamos a gastar aí de R$ 100, R$ 150. Então, são ações como essa que nos alegram. Assim, é o sentimento do dever cumprido como servidor público. Quando você chega aqui, ao final do ano, a gente foi premiado um dos melhores estágios do país, não é do Nordeste, não. Foi um dos melhores estágios do país, um evento promovido pelo Centro de Integração Empresa e Escola na cidade de São Paulo. Um dos melhores estágios do país. Nós temos cerca de 33 estagiários, que são a maioria dos que compõem o órgão. Eles é quem conduzem o órgão. Nós ampliamos esse ano o departamento de comunicação, porque eu trabalho no PROCON basicamente com informação. Então a importância dessas entrevistas, a importância da cobertura no Instagram, de uma boa cobertura, de um bom acompanhamento. Nós priorizamos estudantes da universidade estadual. Se ele for de um curso de comunicação da universidade particular, nós priorizamos estudantes que sejam bolsistas do ProUni. Então, uma forma de incentivar esses estudantes, uma pegada social, um cunho social na aplicação desses estágios. E lá no PROCON hoje a gente tem essa equipe de comunicação cuidando do Instagram do PROCON, cuidando das redes sociais do órgão, da comunicação, nos acompanhando durante as entrevistas. Como eu costumo dizer, nós trabalhamos basicamente com informação. Nossa ferramenta de trabalho é informar o consumidor, é a informação para o consumo, educar para o consumo. Então esse é o nosso trabalho primordial enquanto órgão de defesa do consumidor, é levar essas informações. E eu costumo falar sobre as entrevistas que concedemos, como elas são importantes, prestarmos contas das ações, e essa é uma oportunidade que eu fico muito feliz da gente estar aqui hoje. Dentro desse leque de informações, um dos mais importantes trabalhos do PROCON tem sido apresentar à população aonde se tem os melhores preços em relação a combustível, mas também a fiscalização contínua sobre essa questão de combustíveis, né, Valdir? Nós temos feito um trabalho em todos os segmentos, assim, nos bancos, nós criamos o programa PROCON nos bancos, nos combustíveis. Muita gente, é bom até a gente fazer esse debate, levar essa informação. Esperava-se que o PROCON trabalhasse com controle de preço. Quando saiu um aumento da Petrobras, lá 20 centavos, 30 centavos, as pessoas entendiam que na bomba só poderia aumentar 20 centavos, 30 centavos. Isso não é verdade, porque existem outros custos envolvidos na disponibilização. Às vezes, se o posto é alugado ou não, o preço pode aumentar, se tem muitos funcionários ou não, se a rotatividade é grande ou pequena. Então, nós entendemos que e vivemos no livre mercado. Então, o preço é livre. Muitas pessoas reclamaram no São João, e às vezes reclamam muito, quem nunca ouviu reclamar do preço do café no aeroporto. Existe um custo diferenciado para a comercialização do café ali no aeroporto. Mas qual foi a nossa estratégia enquanto gestor do órgão com relação à fiscalização e ao acompanhamento nesse segmento? E inclusive surtiu muito efeito, está surtindo muito efeito. Nós criamos a pesquisa mensal dos combustíveis e aí nós divulgamos o local que vende mais em conta. E aí o consumidor tem que fazer seu papel. Você abastecer. Nós temos aí os 42 postos alinhados com, são 61, 42 postos, 43 vendendo gasolina em Campina Grande às 6h19. 18 ou 19 postos vendendo gasolina abaixo desse valor. Qual foi a orientação? Que, além de dizer quais são os postos que vendem gasolina a 6h05, 6h03, nós incentivamos as pessoas a abastecerem nesses locais, porque você obriga esses que estão com o preço a 6h19 a terem que reduzir, porque eles vão ficar com a gasolina parada. E eu fui, inclusive, vítima de ataques que eu identifiquei por proprietários de postos na minha rede social.
proprietários de postos de gasolina ficaram chatos. Isso é mais efetivo do que uma fiscalização, que nós temos hoje um convênio com a Agência Nacional do Petróleo que nos permite verificar a qualidade dos combustíveis, mas despertar o consumidor e a importância e a relevância de uma entrevista dessa para conscientizar as pessoas da necessidade delas abastecerem nesses postos, especificamente nesses 18 ou 19 postos que praticam esse preço a menor, porque você obriga aquele que está vendendo a 6,19 a diminuir o preço. Ô Valdeni, eu sou do tempo do fiscal do Sarney. Então, se criou aquela imagem de que o PROCON é quem batia o preço e você chegava dando carteirada. Não existe essa... E a lei do mercado é que prevalece. Não existe essa permissão. A gente não tem mais a tabela da SUNAB, né? Assim, a tabela da SUNAB era que estabelecia um preço do produto a ser vendido. O preço é livre. A gente não tem essa competência. O que a gente pode verificar é qualidade, que é através de um convênio que nós temos com a Agência Nacional de Petróleo, que o fiscal do PROCON passou a ser fiscal da ANP também. Nós verificamos qualidade de óleo motor, qualidade do combustível vendido, medida de vazão. A gente acompanha isso, porque nós temos esse convênio. Em Campina Grande se pode abastecer tranquilo, porque o PROCON está fiscalizando a qualidade e a quantidade que sai na bomba. Exatamente, é isso que nós estamos fazendo, esse trabalho de fiscalização. Estamos nas ruas continuamente e pedimos à população: houve qualquer indício de gasolina adulterada, de volume sendo disponibilizado diferente do que é vendido na bomba, que nos procure, que faça denúncia, porque também nós agimos mediante provocação, né? Então é importante que as pessoas façam esse trabalho. E aí as pessoas perguntam: mas Valdeni, como eu faço para ter acesso à lista desses postos e os preços que eles estão praticando? Se você acessar o site lá, procon.pb.gov.br, você vai ter acesso ali lá no site do PROCON, ou coloca no Google PROCON de Campina Grande, acessa o site, na aba pesquisa lá, meus documentos, pesquisa, tem lá todas as pesquisas. Inclusive nós estamos disponibilizando nesse site também do PROCON de Campina Grande a relação de todas as fiscalizações que realizamos. Então você lá tem acesso a saber quais as fiscalizações, os autos de infração que foram gerados, onde estivemos. Então assim, tem sido um trabalho bem amplo, bem dinâmico, que a gente precisa muito divulgar. Aí por isso que a gente criou o Departamento de Comunicação do próprio órgão para trabalhar essa divulgação. Inclusive o nosso telespectador está acompanhando aí. É PROCON de Campina Grande. Esse é o de Campina, esse é o da Paraíba. Esse é o PROCON estadual. É PROCON de Campina Grande. PROCON de Campina Grande que você encontra, Léo. Vamos colocar. Então, pesquisa aí, coloca na tela para que se tenha esse acesso. Ô Valdeni, uma coisa que se reparou é que nós tivemos durante algum tempo em Campina Grande a sensação de que não adiantava ligar para o PROCON. É esse aí, não? É esse aí, PROCON de Campina Grande. PROCON de Campina Grande. procon.campinagrande.pb.gov.br. É esse aí, né? Aí isso. Aí pronto. Você tem aí todos os serviços. Aí você pode pesquisar, conheça os canais de atendimento. Isso, lá em cima você vai ter, bota início, porque está nas formas de atendimento, né? Através de 151, através do nosso site no Instagram, né? Porque está nas formas de atendimento que disponibiliza. Nós temos presencial na rua Prefeito Hernando Lauritzen 226, através do telefone 151, através do nosso direct no Instagram. Pronto, esse site aí com todas as notícias, as ações que a gente tem realizado. Então você tem acesso a todas essas informações. Lá na aba no serviços você vai encontrar lá serviços, aí você vai todas as pesquisas aí, ó, pesquisas. Aí você tem acesso à pesquisa do preço do combustível. Aí você tem a oportunidade de saber qual é o posto de gasolina que vende a gasolina mais barata, como as coisas, o ranking das reclamações, a pesquisa de preço. Inclusive nós estamos acompanhando de perto essa situação, estando presente nas ruas. Hoje nós tivemos o PROCON nas ruas no distrito de Galante. O Galante tem um problema com falta d'água. Nós estivemos lá, olha, você tem um problema com falta d'água, quiser registrar sua denúncia, sua reclamação, a gente teve com o PROCON lá durante toda a manhã, ouvindo as pessoas e batendo esse papo, interagindo. Já saímos de lá com algumas soluções. Então temos feito esse trabalho bem dinâmico. Temos o programa PROCON nos bancos, que nós estamos todos os dias
de 10 da manhã às 14 horas da tarde. Pronto, eu queria falar exatamente disso, porque a sensação que se tinha antigamente é que não adiantava ligar para o PROCON, porque os fiscais muito esforçados iam lá, davam uma canetada, olhava que geralmente é atraso no atendimento, essas coisas, e não se tinha uma solução. Nos últimos tempos, nós estamos vendo aí multas e mais multas para que as agências bancárias possam trabalhar de forma mais eficiente. Como é que tem sido esse trabalho? Nós criamos algo permanente. Eu acredito, como eu disse no início, eu acredito muito nas pequenas ações que elas sejam constantes. Nós criamos o programa, a operação PROCON nos bancos. Como ela acontece? Todos os dias, de 10 da manhã às 14 horas da tarde, tem uma equipe de fiscalização do PROCON visitando todas as agências bancárias. Eles fazem um percurso visitando todas as agências. E aí realizando o auto de infração, se for necessário, ouvindo o consumidor, estando presente. Nós buscamos ter essa característica de presença na sociedade, de participar da vida da sociedade. Não ficar ali enclausurado esperando sermos provocados apenas, mas estarmos ali, estamos aqui, estamos do lado do consumidor. E isso tem ocasionado diversas multas. Eu acho que esse ano a gente já ultrapassou a aplicação de R$2 milhões durante você, como um bancário, tem medo quando voltar, não? mas o próprio banco que eu pertenço, inclusive que eu já apliquei multa, que eu sou oriundo de um banco público, que eu sou cedido para a prefeitura, o próprio banco que eu pertenço entende que deve ser melhorado. Na realidade, eu estou protegendo o meu emprego, porque se você necessita de mais qualificação, de maior rede de atendimento, de mais funcionários, na realidade eu estou preservando aquilo que todos esperam, que é um bom serviço, que é uma boa qualidade do serviço. Então a própria instituição incentiva esse tipo. Hoje nós não temos nem tanto problema com esse banco, porque ele não detém a folha de pagamento. Hoje nós temos 2 bancos particulares, que é quem detém a folha de pagamento dos aposentados, a folha de pagamento do município e do estado. Então, naturalmente, esses bancos são os mais demandados do que esse banco público que eu faço parte, que eu fui cedido, né? Hoje eu sou da prefeitura, hoje eu sou servidor da prefeitura, desse banco cedido para a prefeitura. E tenho me empenhado nessa função. E a partir dessa operação, Edson, que a gente tem realizado, dessa ação junto aos bancos, eles precisam compreender que nós entendemos que as agências físicas devem diminuir, que o atendimento se tornará digital, mas isso tem que ser de forma gradual. Nós enfrentamos um problema semelhante dessa transição nos restaurantes. Muitos restaurantes querem que as pessoas tenham acesso ao cardápio apenas digital. E não, tem que ter o cardápio físico ali também. Essa mudança do físico, do atendimento físico na atividade bancária para o atendimento digital tem que ser de forma gradual. Existem muitos idosos, existem muitas pessoas que não têm esse letramento digital, que precisam dar o atendimento presencial nas agências. Nós estamos acompanhando, inclusive, a situação de outros bancos que atendem muitos aposentados, muitos pensionistas, muitos PCDs. Então nós estamos acompanhando de perto essas situações, e essa fiscalização do PROCON especificamente, que ocorre todos os dias das 10 da manhã às 14 horas, é porque você tem uma demanda de muitos clientes, muitos consumidores usam esse serviço. Então imagina, como gestor, a gente vê o atendimento bancário na nossa cidade mudar para melhor. Isso vai ser uma gratificação de ver, vai ser um sentimento de dever cumprido, de observar e dizer, poxa, o atendimento bancário na minha cidade melhorou, é um atendimento de excelência, e eu saber que eu contribuí para que aquilo acontecesse, que o respeito ao consumidor, que as aglomerações, o tempo de espera passou a ser respeitado com a presença do PROCON nas agências. E eu me reuni, inclusive, promovi uma reunião com todos os gerentes da cidade, passamos um checklist para eles daquilo que estamos verificando, para que eles se adequem, demos um prazo para adequação. Existem legislações específicas sobre disponibilização de cadeira de roda, banheiro acessível, água potável. Então nós estaremos verificando, não é só o tempo de espera, não. Eu gosto de perguntar assim, porque banco geralmente ele dificulta ao máximo para que você tenha acesso a banheiros. E é lei. É lei. É lei, todas as agências. Mas se dificulta ao máximo, até por uma questão de segurança. Mas o banheiro tem que ter banheiro disponível para o público, inclusive, Edson. Se não houver, denuncie ao PROCON, telefone 1. Não é só a questão do tempo de espera, não.
tem que ter banheiro disponível, cadeiras de rodas, no mínimo 2 por agência, entendeu? Tem que ter a sinalização adequada, as informações claras e precisas. Então nós estamos bem perto, acompanhando tudo isso. Aí, como isso é uma questão burocrática e às vezes nós entendemos que alguns podem não ter sequer o conhecimento dessas legislações, nós fizemos uma reunião com todos os gerentes, informamos a todos eles da existência dessas legislações e estamos cobrando o cumprimento dentro do prazo de 10 dias. Então não existe aquela multa por multar. Nós apresentamos, olha, tem adequem, as normas são essas, as obrigações são essas. Não havendo, nós estaremos, além disso, verificando o tempo de espera, não só no caixa de atendimento, mas ali no caixa negocial, com aquelas mesas laterais que ficam ali do lado do caixa. Então nós estamos de forma permanente. Falei dos combustíveis, agora estou falando da operação PROCON nos bancos. Agora eu vou falar do dia 2 de junho. Dia 2 de junho nós estaremos em Campina Grande com um treinamento com a ANS, a Agência Nacional de Saúde Suplementar. Nós temos um dos grandes gargalos de reclamações. As questões dos planos de saúde. Então nós estaremos capacitando todo o corpo de fiscalização do PROCON através da ANS. Técnicos da ANS que trabalham em Recife, no Rio, estarão em Campina Grande. A sede da ANS é no Rio de Janeiro. Estarão em Campina Grande qualificando o corpo de fiscais. Lembrando que durante 2024 nós investimos maciçamente em diárias com qualificação do corpo efetivo. Não era o quadro comissionado. A prioridade é o corpo efetivo do órgão. Investimos, mandamos os fiscais para qualificação em Uberlândia, que é tido como um dos melhores PROCONs do país. Nós mandamos o corpo de fiscais para serem qualificados em Uberlândia. Nós agora estamos trazendo a ANS para fazer essa qualificação, para a gente acompanhar essa questão dos planos de saúde. E aí tem a questão dos cartões de desconto também, né, que a gente também está acompanhando dentro desse segmento. E a gente tem feito essa gestão dentro também do segmento e tem fiscalizado a má prestação de serviço, não atendimento ao que está estabelecido em contrato, e aí aplicando, abrindo processo administrativo e aplicando multas também nesse segmento. Assim, é algo que é necessário. Outra atuação nossa, bem destacada, que aí, para surpresa e a importância de uma fala, de um espaço como esse, e uma informação de utilidade pública, durante esses 3 primeiros meses de 2025, nós já retiramos a operação de olho da validade. Nós retiramos dos supermercados de Campina Grande mais de 1.000 itens sendo comercializados fora do prazo de validade. É algo absurdo. É uma coisa que quase não se tinha, a não ser quando alguém vinha e reclamava da validade. Até, não sei se por respeito às redes de supermercados, se pegava mais nos pequenos. Nos últimos tempos nós temos visto o PROCON atuando de forma muito firme, inclusive pegando grandes redes que com a mão na massa, né? Com produto vencido, com produto fora do prazo da validade e produtos estragados. Tem sido uma coisa marcante também nessa gestão. E tem chamado muita atenção. Nós temos 90 dias e 100 dias do ano decorridos, foram mais de 1.000 itens que nós conseguimos identificar. Mais de 1.000 itens. Então é um absurdo, Edson, a gente ter a quantidade de itens de produto. Nós estamos trabalhando, a gravidade disso é tão enorme. Nós estamos trabalhando com vidas. Se você tem um pai, tem um avô, tem uma avó, tem uma criança que consome um iogurte desse fora do prazo da validade, você vai ter um problema aí de infecção intestinal, pode levar à morte. Então, assim, é algo assustador. E a orientação, e aí, como eu disse, a importância de um espaço como esse, uma informação pública e relevante, de a gente conscientizar as pessoas. Muitas vezes as pessoas ficam preocupadas com o local. Elas têm que estar mais preocupadas antes de comprar o produto em qualquer local, independente do local, seja num grande supermercado, seja no pequeno supermercado. Antes de adquirir o produto, olhe o prazo de validade, porque são muitos itens apreendidos. Isso é o que a gente conseguiu alcançar. Então, são inúmeros supermercados na cidade. Então, inclusive, nós disponibilizamos nessa mesma aba lá o relatório com todos os locais, todos os supermercados. Se a população quem tiver curiosidade, a imprensa, a sociedade civil, quiser dar uma olhada lá no relatório da fiscalização, tem o dia, a hora, tem todo o relatório
dos supermercados que a gente visitou, que foi encontrado, o auto de infração que foi realizado. Então a gente disponibilizou esse relatório completo também no site do PROCON, está lá. Então as pessoas têm acesso a essa informação e é o mais importante. E também é uma fiscalização contínua, Walter? Contínua. Lógico que nós fazemos por amostragem, nós somos também, esperamos que a população denuncie, mas tem sido algo contínuo. E, pasme, nós realizamos a operação de olho na validade em janeiro. Quando a gente passou a divulgar, a gente passou a receber mais denúncia. Então a importância de uma informação como essa aqui, de uma entrevista como essa, o alcance e a importância das pessoas terem, porque a partir do momento que as pessoas começarem a olhar, o maior fiscal do PROCON é o consumidor. Quando você começar a verificar, ter esse cuidado, antes de adquirir qualquer item, dá uma olhadinha na validade, está fora da validade, denuncia no PROCON, liga 151, manda mensagem no telefone da fiscalização, vai no direct lá do PROCON de Campina, no direct lá do Instagram, deixa registrado que a gente vai fazer a verificação em loco. Eu costumo todos os dias, todos os meses, né, quando eu faço a minha feira, que eu estou lá no supermercado, eu estou ali na prateleira. Se eu encontrar, eu mando a foto para a fiscalização e já encontrei. E mando a foto para a fiscalização, peço para eles darem uma passada no supermercado, dar uma olhada, e não são em pequenos supermercados não. São em grandes supermercados, em pequenos nós também encontramos, mas em muitos em grandes supermercados. Já chegamos a encontrar aí 30 quilos de peixe, 40 quilos de carne, então a gente já encontrou grandes quantidades, iogurtes em grande quantidade, em grandes supermercados. Às vezes as pessoas ficam chateadas porque tem essa exposição, tem essa apreensão, mas acima de tudo o que a gente está fazendo, Edson, e aí é importante demais, a gente está preservando a saúde das pessoas, a gente está tratando de vida. Quer dizer, ninguém sabe o que aquilo pode ocasionar na vida de uma criança, no idoso. Às vezes você tem a saúde mais robusta, suporta uma bactéria ou alguma infecção, mas tem criança que ninguém sabe o organismo, cada um tem uma capacidade de resistência, né? Então é a preocupação que a gente tem enquanto coordenador, e estamos nas ruas, é o que a gente tem feito. Muito bem, nós vamos continuar com esse bate-papo depois do intervalo, onde vamos falar de Semana Santa, né, Páscoa, e também vamos falar das ações, as próximas ações do PROCON, mas também de um pouco de política com o ex-vereador Valdemir Santana. Estamos apresentando Conexão Campina, com Edson Pereira. A programação da TV Nordestina tem o apoio cultural das marcas a seguir. Em Montadas e região, a melhor opção para sua feira é no Almeida Supermercado, com uma ampla variedade de produtos e gêneros alimentícios, com açougue próprio, carnes de primeira qualidade, frios congelados, embutidos e queijos sempre frescos. Economia sem limite, com as melhores promoções, grande variedade de produtos, trabalhando com todos os cartões de crédito. Entrega a domicílio, preço e qualidade no atendimento. Rua José Cirino da Silva, 421, Montadas, próximo ao cemitério. WhatsApp 83988203989. Acompanhe no Instagram promoções diárias. @Super Almeida Montadas. Quando nasci para ser lampejo, um arremedo de aurora raiando de mundo acima, para tudo que se destina, para tudo e para qualquer hora. Nasci assim, foi minha sina, uma alma nordestina, derramada na secura numa tarde de janeiro, no meio desse braseiro de uma forma mais divina. Sou desejo, sou brincante, sou o voo mais rasante no rumo do horizonte. Sou a lama do barreiro, sou a pedra e sua sombra, sou o raio que ribomba no estouro do trovão, arremedo de aurora, sou lampejo nessa hora, nas veredas do sertão. Agora na programação da TV Nordestina, você pode assistir às produções do cineasta Marco de Aurélio, curtas, poemas e documentários sobre nossos artistas e nossa cultura. TV Nordestina, levando cultura regional para o mundo.
saber o motivo de tanta alegria? Essa dupla, perfeita pra você. Assine o combo BrisaNet mais Netflix e tenha muito mais diversão. Ei, você tá aí, ó, toda terça. Vou lhe contar que eu tenho algo pra dizer. Repente eu vou fazer pra poder te explicar. Liga a TV e no instante vai saber a melhor programação carregada de emoção. E se quiser pode anotar. Tem podcast, tem música e alegria, tem notícia todo dia, tem forró e educação. Nossa cultura tão repleta e tão bonita, tem um mundo de Campinas sem sair do seu sofá. E nossa gente com orgulho nos ensina pela TV nordestina a cultura popular. E nossa gente com orgulho nos ensina pela TV nordestina a cultura popular. TV Nordestina, de Campina para o mundo. Voltamos a apresentar Conexão Campina, com Edson Pereira. Quantos minutos? Muito bem, estamos de volta nesta sexta-feira com Conexão Campina. Você está acompanhando aí imagens aqui de frente do estúdio da TV Nordestina no cartão postal de Campina. Imagens de Luciano Pereira, não é isso? São imagens de Luciano Pereira. Daqui uns dias ele quer tomar a tua posição, viu, Esquel? Deixa aí, não te liga. Não te liga não e puxa o tapete logo não. Muito bem, Luciano, obrigado pelas imagens. Léo Montanha, corta pra mim aqui. Ele faz o Pix, então não puxa não. Tá tranquilo, sem problema. Luciano é o homem do Pix? Se quiser eu mando o meu, viu? É o meu CPF ou o meu número de telefone, não tem problema. Tô doido para receber Pix. Mas, meus amigos, estamos entrevistando o ex-vereador de Campina Grande, Valdenir Santana. E, inclusive, Valdenir, a gente conversava na pré-campanha 2023 para chegar a 24 e a gente falava sobre as análises políticas e a gente acertou num bocado, né? Mas o preparativo que eu me lembro, quando você começou junto com o Galego do Leite, preparando o MDB, e a luta era para exatamente fazer 3. Terminou o MDB fazendo 3. Não os nomes que se pensavam na época, que estava se preparando, mas terminou a legenda fazendo 3 vereadores, que era um plano. Ao mesmo tempo, Valdenir, a direita de Campina Grande, PL, os mais conservadores, PL e outras regiões, não conseguiram eleger ninguém, pelas brigas, pelas sucessivas confusões e até a falta de nomes que pudessem puxar. Nós estamos aí se avizinhando do processo eleitoral nacional e estadual. E eu estou conversando agora com o Valdenir político. Daqui a pouco a gente retoma o Valdenir bancário, contador, Valdenir coordenador do PROCON. Ontem, Bolsonaro lançou o nome para Paraíba de Marcelo Queiroga e Sérgio Queiroz para o Senado. Marcelo Queiroga para o governo, Sérgio Queiroz para o Senado. Ao fazer isso, Valdenir, ele não isola ainda mais os conservadores na Paraíba, não? Com certeza, isso replica o cenário de 2024 aqui no municipal. 24 aqui, que isolou o PL. Isolou o PL e, fruto de uma estratégia equivocada, o partido não conseguiu alcançar nenhuma vaga na Câmara. E, inclusive, faltou poucos votos. A prova de que a estratégia estava indo corretamente... Se não tem desistido alguns candidatos... Teria saído da chapa completa, que saiu 16 nomes. E mesmo assim, com 16 nomes de 24 que você tem direito. Com 16 nomes, por causa de 8 desistências, nós não elegemos um candidato ou uma candidata.
com esse perfil mais conservador, mais à direita. Então, as desistências foram a causa fatal de não ter alcançado uma vaga. Isso é fato. Porque o partido acho que fez 7.800 votos. Faltou aí 400 votos para entrar na regra 80-20. Na regra 80-20 já entrava. Então, faltou 2.000 votos, que aí seriam esses 2.000 votos para eleger um. Então, 2.000 votos nessa para 8 candidatos vai dar quanto? Média de 500 votos cada um. Então, você não tem aí, não elegeu, dá menos de 500, dá 250, 250 né? Então, você elegeria... É os cacarecos mesmo. Então, elegeria tranquilamente essa vaga. O PL teria uma representação na Câmara. Mas aí a direção nacional entendeu que teria que ter candidatura própria em Campina e prejudicou a chapa proporcional. Então, com essas desistências... Naturalmente, vocês estavam preparando o PL para apoiar Bruno. Exatamente, existia essa construção. Que era você, Sargento Neto, dentro do PL, e aí, estavam articulando. Com essa desvinculação da chapa majoritária, alguns candidatos não se sentiram confortáveis em continuar e acabou, com essas desistências, impedindo que o partido tivesse uma vaga. Isso é fato. E durante a campanha, durante os 90 dias, acaba vendo a desmotivação. Ou você vê aquela coisa, algo distante de ser alcançado. Mas esse é um fato. E eu vejo esse cenário que houve em 2024 se repetir em 2026. Nós podemos aí ter o Senado, o Sérgio Queiroz, que é o pastor, né? O pastor Sérgio Queiroz. Ele vai para o Senado, ele se tem mais viabilidade, porque é uma disputa majoritária. Que, inclusive... E é um cenário de 2 vagas. De 2 vagas para 4, 5 concorrentes. E geralmente, esse cenário de 2 vagas, a segunda vaga geralmente pode ser uma zebra, né? Então, assim, inclusive, pronto, eu quero pegar isso com um cara que analisa política, que eu estava falando essa semana, e os caras conversando, eu disse, pode ser que João Azevedo tenha dificuldade de se eleger. Pode ocorrer. Aí, mas Edson, você tá doido? Eu digo... Eu vi números. Não, mas a manchete foi: João Azevedo dispara na frente. João Azevedo tem o primeiro voto da situação. Isso. Mas não tem acesso ao voto nenhum da oposição. Ele não é o cara que tem o primeiro voto da situação e o segundo voto. Exatamente. Essa eleição de 2 vagas, ela é uma pegadinha. Ela é pegadinha. Ela pegou Cássio. O último que foi pego foi Cássio. E aí o que acontece? João Azevedo tem o primeiro voto da situação, mas não tem o segundo voto da oposição. Já Veneziano hoje tem voto da ele tem o primeiro voto da oposição e pode ter a situação. E o segundo voto da situação, que ele corre bem. Para ocorrer uma eleição aí, Veneziano de Sérgio Queiroz, é muito fácil. E aí Sérgio Queiroz também é um cara que tem acesso às duas... Os dois situação segmentos. E a oposição, porque ele tem o voto conservador, que está nos dois lados. Quando eu estava na Câmara, Edson, eu bradava que João Azevedo seria uma vergonha como na candidatura a governador em Campina Grande. Em Campina Grande ele foi o 4º. Foi um desempenho desastroso, ele perdeu. Eu dizia isso abertamente, até onde os meus olhos alcançavam. A cidade rejeita o governo do estado. Mesmo com um investimento político, não estamos falando de investimentos públicos. Investimento público é obrigação. O governo está presente nos 223 municípios, com obras, com investimentos, é obrigação. Mas com investimentos políticos, de bancar candidatura, João Azevedo era para ter tido muito mais resultado. Ele foi o 4º, ele perdeu aqui para... O primeiro foi Pedro Cunha Lima, o segundo foi Nilvan Ferreira, o terceiro foi Veneziano, na época candidato a governador, e o 4º foi João Azevedo, na cidade, o resultado da cidade. Que é o que vale, o primeiro turno. Porque o segundo turno é administra e oposição. E eu vou além. Eu acho que na eleição municipal, a partir do momento que passou-se a colocar a pecha que o candidato de oposição era o candidato de João, quando começou-se a dizer, olha, nós estamos lutando aqui contra João, o candidato da oposição perdeu o voto. Quanto mais se associava-se ao governo do estado, mais votos ele perdia. O Valdenir, apesar... que Campina Grande tem essa aversão ao governador de João Pessoa. Apesar de nós termos a figura de João, aquele tiozão,
Exatamente. Mas, querendo ou não, ele está apegado ainda à figura de Ricardo Coutinho. De Ricardo. E Campina tem essa aversão a Ricardo, tem essa aversão a esse PSB Girassol. Exatamente. Você percebe nas ruas essa aversão, essa rejeição a esse grupo. Você percebe quando as pessoas entendem, porque houve, de certa forma, assim, nós precisamos fazer uma análise macro, né? No governo Ricardo Coutinho, os 8 anos de Ricardo para Campina Grande foram muito ruins. Assim, os 8 anos, a herança. Os 4 primeiros anos de João Azevedo, desastrosos. Agora que se começa a ver alguns relampejos. O centro de convenções ainda está no 6º ano. O hospital, que ainda está para ser feito ali na Avenida Floriano Peixoto. Então, não tem algo de impactante. Um debate que a gente fez na Câmara ainda sobre a Casa da Cidadania. Um absurdo. Que as pessoas precisam conhecer a rodoviária velha, a nova. As pessoas não conhecem um prédio público completamente abandonado. Na época nós sugerimos que a Casa da Cidadania fosse implantada na rodoviária nova. O governador veio na rádio, na FM, disse que iria implantar, que iria mudar a Casa da Cidadania. Fez até outdoor. Fez até outdoor. Então fez a divulgação, colocaram lá e levaram para o shopping pagando aluguel. E ali um prédio público que ele iria atrair pessoas para aquele local, nós iríamos ali gerar emprego, renda, iria movimentar o comércio, o serviço de táxi, mototáxi. Aí as pessoas hoje pagam o estacionamento para ter que ir na Casa da Cidadania. Então, assim, é um absurdo isso, sem tamanho. E nós fizemos esse debate, nós levamos para a imprensa, usamos a tribuna, e ele mudou de ideia do dia para a noite, e assim... Quem o aconselhou, o prejudicou com esse conselho, assim, foi um conselho errôneo, porque nós temos ali um prédio, o que ocorre com a rodoviária nova de Campina Grande é criminoso. É algo absurdo. É algo absurdo para quem sabe o tamanho da importância que é um terminal rodoviário. A oportunidade de você gerar emprego, de você gerar renda, você atrair serviços, não sei o que digo não, são os especialistas em transporte público, orientam que serviços públicos sejam colocados em locais de confluência do transporte público. Mas as pessoas não usam mais ônibus. Mas você levando o serviço para lá, as pessoas passariam a usar o ônibus, o táxi, o mototáxi, e você ia gerar emprego. Você ia ter ali, cara queria botar a lanchonete, ia querer colocar um comércio, ia querer movimentar. Você tem hoje um posto de atendimento do Detran funcionando no Shopping Luiza Mota, um outro equipamento particular. Por que eles vão para esses locais? Porque atrai gente para aquele local. Levam pessoas, e pessoas é consumo. Então a gente fazia esse debate e, João, deliberadamente, eles prejudicam a cidade quando você abandona um equipamento como a rodoviária nova. Então, essas são questões pontuais. Nós temos aí a 4ª DD das Malvinas, um prédio praticamente destruído, vaca mecânica das Malvinas. Levei também um debate sobre o Caique das Malvinas, que era lá todo deteriorado. Então a gente fez falas importantes à época e levantou temas importantes, mostrando o abandono de obras de responsabilidade do governo do estado aqui na cidade, que simplesmente foram rejeitadas. O entorno do Amigão, que é uma obra que nunca foi completada, né? Então está lá até hoje. Aí tem agora uma estação cidadania que também não sai do papel. Então são essas coisas que a população, quem está na rua, no dia a dia, conversando com as pessoas, quando eu estou falando aqui, começa a dizer, realmente, isso realmente. Ô Valdenir, mas aí eu lhe pergunto, você consegue fazer puxar para um debate com essa facilidade, mas falta a oposição a João Azevedo em Campina, falta o grupo de oposição, quem puxa esse debate e que saia dessa mídia, que a mídia em Campina Grande, a mídia da Paraíba, pinta um governo de sucesso absoluto. Um governo que se arrasta há 6 anos com o centro de convenções. Um governo que se vangloria de bancar quadrilhas juninas. Nós temos um problema, eles estão cobrando ICMS sobre a energia solar, Edson. Isso é absurdo. Você cobrar ICMS sobre a produção da energia, isso é um negócio que produz é o sol. É um negócio assim inacreditável, entendeu? Assim, a carga tributária, a cobrança de impostos, ele se vangloria muito de ter
arrecadado muito, mas nós temos a segurança pública, é um desastre. Então, assim... Outro tema que fechou, né? Que a Aspol essa semana não respondeu, nem sim nem não, à proposta do governo do Estado. O setor de segurança pública pressionou, inclusive. Continuo dizendo, a oposição na Paraíba, ela se nega a debater? Eu acho que falta esse debate. Eu acho que não sei se nega, mas falta, às vezes, a percepção, às vezes uma orientação, às vezes saber ouvir. Mas tem muito, assim, é um governo muito falho. João Azevedo era para ter perdido a eleição de governador. Enfrentou um candidato relativamente fraco. Que disputou, colocou o nome de última hora, né? Assim, não tinha. Se tivesse qualquer outro, assim, uma coisa mais planejada, mais bem elaborada, ele não teria ganho aquela eleição. Ele teve segundo turno, a diferença foi 100 mil votos, algo de última hora. Inclusive, Pedro conseguiu um feito que eu analiso... Superar um milhão de votos. Superar 1 milhão de votos e outro detalhe, João Pessoa, o grupo Puia Lima nunca ganhou em João Pessoa. Então ele conseguiu vencer na Grande João Pessoa, venceu em Campina Grande, só que não conseguiu ter esse mesmo êxito nos outros municípios. Debater política com quem vê situações é super importante. Você dialogar com quem vê a política de forma científica. Não por amor nem paixão. Pedro foi o candidato colocado em cima da hora, mas foi um candidato que superou 1 milhão de votos, mas que não tinha um discurso forte. Para ser mais agressivo, né? Ele não conseguia agradar nem A nem B. Ele recebeu praticamente o voto de quem? Rejeição de João. Exatamente. Ao mesmo tempo, ele vence em João Pessoa, mas mesmo assim a oposição não consegue se unir em João Pessoa para eleger o prefeito em 2024. Esse é o problema, né? Porque... Aí, além disso tudo, nós temos agora, se avizinhando, uma eleição que não passará por contra Campina ou contra João Pessoa. Por quê? O atual vice-governador, que é atualmente o provável candidato a governador, é de Campina. Adriano Galdino, que também se coloca como pré-candidato, também é de Campina. Efraim Filho, que é pré-candidato pela oposição, é do Sertão. Cícero Lucena, que é prefeito de João Pessoa, mas também é do Sertão. Vai ser uma eleição que não vai prevalecer o discurso bairrista, né? Local. E assim, o que eu acho que o governo deixou muito a desejar, isso é fato. Aí em Campina Grande, especificamente, como eu disse, é onde o meu olho alcança. Mas faltou, por parte do candidato Pedro na época, ser mais incisivo, ser mais agressivo nesse aspecto. Mas é o estilo de cada um, e cada um sabe como nortear a sua atuação. Mas eu creio que essa eleição... Eu não acredito que João saia, se você me perguntar. Eu não acredito que João saia candidato ao Senado. Não acredito, acho que ele permanece no governo e deve lançar, porque ele dá 2 sinalizações. Ora você vê Cícero Lucena circulando por Cícero Campina, esteve aqui em Campina Grande no fim de semana passado. Ora você vê ele anunciando, sinalizando publicamente que irá sair, mas ele não tem ações concretas. O discurso é uma coisa, mas ele não tem ações concretas de candidatura de candidato ao Senado. Inclusive chamar os prefeitos que o apoiam, são mais de reunir, 150, anunciar, para dizer, olha, eu sou candidato ao Senado aqui. Eu não vejo ele construindo esse diálogo, então eu vejo a permanência dele, assim, está muito palpável, e ele sinaliza 2 vezes. Aí ninguém sabe qual é a verdade que ele está Ao mesmo tempo, a oposição não tem um nome posto. Não tem, eles estão... Qual é o limite? Eles estão falando que até outubro decidem o candidato da oposição, para poder se trabalhar com um ano de antecedência, né? Existe o critério adotado, é a melhor avaliação dos 4 nomes, aí Pedro, Efraim, Romero e o próprio prefeito Bruno. Então a avaliação em termos de pesquisa vai definir qual será o nome mais viável. Eu lhe pergunto, você tem uma carta na manga e esqueça que é o chefe. Você chegaria para Bruno... Ele só vai lhe escutar, ele não vai escutar mais ninguém. Bruno, seja candidato, ou Bruno, não seja candidato. O que você diria no ouvido de Bruno? É uma decisão muito difícil. Não fuja assim, da raia, não. Não fuja, não. Assim, é uma decisão muito difícil de analisar, porque Bruno tem muita coisa para entregar aqui em Campina Grande, com esses empréstimos internacionais. Eu acho que ele é viável tanto para ser como para não ser.
é viável para ele ficar e operacionalizar multi-obras que estão. A cidade é um verdadeiro canteiro de obras que serão entregues. Como ele tem, eu digo, e já disse a ele várias vezes, Bruno, ele tem uma oratória, ele poder de persuasão, poder de rua, presença. O cara só quer saber quem é Bruno, tivesse acompanhado ele em Guarabira. A versão dele de rua, de conversar com as pessoas, de interagir, de debater. Eu acho muito difícil alguém ganhar no debate para Bruno, mas muito difícil mesmo. Eu não estou fazendo missa de corpo presente, não. Eu já disse isso várias vezes. Eu acho que o ponto mais forte dele é o debate. É a argumentação, a contra-argumentação. Ele é muito inteligente, ele é um intelectual e consegue ser fidalgo dentro desse cenário de debate, que é algo muito difícil. Então ele consegue transmitir, ele se comunica muito bem, a aparência conta muito, a persuasão é um negócio assim fora do comum. Mas é uma decisão pessoal dele. Assim, porque vamos supor, o Valdeni é meu agente. Nós temos uma agência de mídia. Eu e Valdeni, a gente montou uma agência. Se eu olhasse pelo produto. O produto é muito bom. No aspecto do marketing, eu indicaria Bruno como candidato. O marketing do produto, Bruno, é muito bom. Exatamente. Não é à toa que ele conseguiu derrubar a oposição toda unida contra ele. Exatamente. Ponto. Mas se ele tiver que ser candidato, ele tem que começar agora. Exatamente. Não é se afastar, esperar não. Ele tem que estadualizar o nome dele. Pra rua, né? A partir de um cartão postal de Campina Grande. Exatamente. É mais ou menos por aí. É mais ou menos isso. Mas em termos de produto, eu acho que você chegou ao cerne. Olhando sobre o aspecto do marketing, da imagem, do conteúdo, da construção do candidato, seria ele. Não tenho dúvida disso. Eu vou lhe chamar aqui com mais uns 2. A gente fazer uma mesa aqui, a gente discutir. Eu gosto de falar política com argumento. O cara pode pensar diferente de mim. Quantas vezes a gente chegava ali antes na Câmara, chegava bem cedo e conversávamos o quadro político. Mas aí eu vou chamar um tempo para a gente debater. Estou à disposição. Chamar mais uns 2 analistas aqui para a gente fazer um debate sobre 2026 como um todo. Eu acho que eu vou pedir até a Bíblia umas 2 horas para que a gente possa realmente analisar quadro a quadro. O que é que Cícero veio fazer na Feira Central, em Campina? Né? Não, eu não sou candidato. E o que tu viesse fazer em Campina? Ele sinalizou que é mais candidato do que João. Exatamente. Mas aí eu tenho que eu estou com 4 minutos e eu preciso falar sobre o PROCON na Semana Santa, na Páscoa. Como é que vai ser esse trabalho? Vocês já estão de olho na questão dos ovos de Páscoa, para que não haja abuso. Como é que está isso? Nós fazemos um trabalho de visita, de fiscalização, de orientação e utilizamos a pesquisa. A gente apresentou aí o site, o campo da pesquisa. Nessas pesquisas, você orienta as pessoas a comprarem onde estão praticados os menores preços, porque nós, por incrível que pareça, nós percebemos isso, essa variação de 700%, 800%, 200%, mesmo produto em locais diferentes, a diferença é muito grande. Então a pesquisa hoje ainda é a melhor ferramenta, é o melhor instrumento. Então pesquisar é muito importante. Você buscar fazer essa pesquisa, ter esse conhecimento é muito importante. Então nós buscamos fazer essa orientação para o consumidor, que a boa pesquisa, a boa e velha parcimônia, com muita calma, verificar antes de adquirir, não comprar pela emoção, pelo sentimento. Espera um pouco, olha, pesquisa, vê 2, 3, 4 locais, porque pesquisando você encontra produto de qualidade com bom preço. Para isso também serve para o peixe, né? Exatamente, e a orientação do PROCON é essa. E ainda mais com a preocupação da questão da qualidade e higiene. Qualidade e higiene, que aí já é competência da AGEVISA, mas nós fazemos uma pesquisa. Se nós identificarmos visualmente que existe algum problema com qualidade, nós notificamos a AGEVISA. Valdeni, como sempre, eu já lhe deixo esse convite para que a gente possa falar de política e eu vou chamar mais uns 2 aqui. A gente faz, eu vou pedir a Abílio aqui umas 2 horas de programa, porque o quadro político da Paraíba está sendo analisada por coração. Às vezes por nomeação. Também, né? A gente observa que alguns cientistas políticos, pelo amor de Deus, não tem. E eu acho que é o momento da oposição. Se souberem construir essa chapa, a oposição
tem 4 alternativas. Eu acho que a oposição nunca teve tão bem servida de quadros. Eu acho que se for Pedro, vai ser um bom candidato. Se for Bruno, vai ser um bom candidato. Se for Efraim Filho ou Romero, teremos bons candidatos, cada um com suas características. Mas além eu acho que a oposição tem hoje o melhor quadro para ganhar a eleição. Além de tudo, a interferência nacional, que vai mexer também com o quadro estadual, que é Lula querendo levar veneziano para os braços de João Azevedo, para que se junte toda a ala esquerda da Paraíba, ao mesmo tempo que a gente não pode menosprezar a influência e a força que Hugo Mota deverá ter no pleito de 2024 e 2026, inclusive com a possibilidade de ser o Técios. Pode ocorrer isso. Porque ele tem acesso à oposição e à situação. A situação de Hugo Mota é muito delicada, porque esse cenário nacional ele pode decolar como pode declinar. Né? Essa semana foi muito ruim para ele. Tumultuado, inclusive ele saiu hoje de folga, só volta depois da Semana Santa, mas o PL entregou o que ele queria. E o PL tem assim, não podemos negar, PL e PT tem seus segmentos. O PL tem 500 mil votos na Paraíba hoje consolidados. Para onde for. Então eles têm esse segmento hoje consolidado, inclusive eu costumo dizer que o PL elege um deputado federal e o PT também elege um. Né? Assim, a gente fazendo análise, cada partido desse elege um deputado federal com tranquilidade. Lembrando que o PL elegeu 2, né, na última. Foi, elegeu o Cabo Gilberto e o Roberto. E eles e com uma chapa incompleta. Incompleta. Mas tem um negócio, o PL foi pedido a ele, o Hugo Mota pediu que entregasse uma lista solicitando que se colocasse o sistema de urgência para a votação da anistia. O PL precisava de 257 assinaturas, já que são 513 parlamentares, precisaria da metade mais um. O PL foi lá, apresentou 259, ou seja, foram mais 2 assinaturas a mais, e que inclusive criou problemas para o PT. O governo Lula não engoliu, vai pressionar para que seus deputados da base tirem as assinaturas, mas inclusive já está ensaiando outra jogada, que é o perdão presidencial, que ele poderá dar àqueles envolvidos no processo do 8 de janeiro, menos para Bolsonaro, que hoje passou mal no Rio Grande do Norte. Assim, é lamentável esse episódio do 8 de janeiro. Ninguém já é favorável à depredação de patrimônio público, mas nós não podemos... 17 anos por um batom. Por um idoso, por um batom, por uma senhora que nunca passou na cadeia, é absurdo. Assim, eu me nego, eu fui instado a fazer esse debate em algumas vezes, e eu me nego a fazer porque eu acho desumano. Assim, as pessoas que estão presas são idosos. São idosas. Que engoliram corda das Forças Armadas e foi para frente do quartel. Em sua grande maioria, pessoas que não têm nenhuma ficha criminal. Então, assim, é um negócio é muito violento. Então, esse debate, ele é, sim, essencial. Eu acho que tem que ser feito. A Câmara tem que enfrentar essa discussão e deixa a Câmara votar. Assim, eu me nego a fazer esse debate, eu acho que tem que fazer a Câmara, porque por mim eu soltava todo mundo. Valdemir, muito obrigado e o convite fica feito. Eu que agradeço e estou sempre à disposição. É um prazer batermos papo, conversarmos. Deus abençoe. Estivemos com o Valdemir Santana, ex-vereador de Campina, coordenador do PROCON. Um abraço a você que esteve conosco, um bom final de semana. Estaremos juntos na próxima quarta-feira. Tchau. Um programa de entrevistas trazendo as histórias mais importantes do cotidiano dos campinenses. Conexão Campina, com Edson Pereira.